No DNA TNT de hoje a gente vai passear pela boemia francesa de Moulin Rouge com sua fórmula de sucesso bem original e glamurosa. Voulez-vous conferir avec moi? Então bora! Se você curtiu a nova onda de musicais de Hollywood dos anos 2000, tem muito a agradecer a Moulin Rouge. Há quase 20 anos, o filme encabeçou a retomada dos gêneros nas telonas. Chegou com aquele ar mais descolado, trama bem envolvente e a parceria de Nicole Kidman e Ian McGregor cantando um montão de música pop que a gente conhece em plena Belle Époque. O famoso e bem real Moulin Rouge, cabaré francês considerado o berço do cancan, já tinha inspirado Hollywood 2 vezes. A primeira foi um filme mudo dos anos 20 e depois um belíssimo musical dos anos 50. Mas foi nas mãos de Baz Luhrmann que o Moinho Vermelho tomou um banho de modernidade e abriu a porteira para o que vinha por aí. O filme não só acabou com a seca de 23 anos sem musicais indicados ao Oscar de melhor filme, coisa que Chicago agradeceu bastante no ano seguinte, como também fez bonito no Globo de Ouro. Foi consagrado como o filme de comédia ou musical do ano, botou Nicole Kidman lá pra cima na escala de respeito e admiração e teve o reconhecimento merecido pela sua trilha sonora. Tudo isso faz parte do estilo de adaptação de Luhrmann, que naquela época já tinha chamado muito a atenção pela versão dele do Romeu e Julieta, sabe, com Leonardo DiCaprio e a Claire Danes, que ficou conhecida como a versão moderna da história de Shakespeare. O Moulin Rouge até tem um pouco de Shakespeare, um pouco de muita coisa, na verdade, porque é uma salada mista de clássicos da literatura e da música com toques especiais da vida real. A trama que o Luhrmann desenvolveu para o Moulin Rouge tem como foco principal a vida boêmia em Paris. Só que para montar essa trama, ele pegou várias referências de diversas gerações. Pelo menos 3 óperas fazem parte dessa lista: La Bohème, Orfeu no Submundo e La Traviata. Essa última é uma ópera que foi inspirada no romance clássico A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. O livro narra o romance entre um jovem estudante aristocrata de Paris e a mais cobiçada cortesã do pedaço. Agora reconheceu a história, né? Se a gente trocar Marguerite e Armand por Satine e Christian, já tá aí a sinopse do filme praticamente. Mas ainda falta uma camada muito importante desse Inception de inspirações. A obra tem um cunho autobiográfico. Dumas Filho retratou seu próprio relacionamento com uma cortesã, tendo como cenário o tal submundo boêmio de Paris. Pro Luhrmann, o livro virou praticamente um diário sobre a vida da noite no século XIX, o que deu um belo norte para a criação de seus personagens. Sem contar que essa mistura de realidade com ficção caía muito bem para alguém que queria dar sua própria versão para um período. Agora o Luhrmann só precisava encontrar a galera certa para dar vida a tudo isso. A escolha do elenco para um musical é um tanto diferenciada, né? Vamos combinar. Não basta atuar muito bem, tem que mostrar pelo menos um pouquinho de gingado e uma afinação. Talvez por isso Luhrmann resolveu tentar primeiro os atores com quem ele já tinha trabalhado, como o DiCaprio, que poderia muito bem ter sido o Christian que a gente conheceu. Heath Ledger, Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman também foram cogitados para o papel de protagonista, mas quem levou a melhor foi o Ian McGregor, que naquela época já era o rostinho jovem de Obi-Wan Kenobi na segunda trilogia de Star Wars. Já o papel da Satine maravilhosa foi disputado pela Catherine Zeta-Jones, Kate Winslet, Hilary Swank e Courtney Love, que por pouco não ficou com ele no lugar da Nicole Kidman. É que a Courtney ia dar uma bela mãozinha para ajudar a produção a ter Smells Like Teen Spirit do Nirvana na trilha sonora do filme, o que é super difícil de conseguir, então ia ser tipo uma troca de favores, sabe? Mesmo com a pressão de garantir esse hit no filme, o Luhrmann fechou com a Nicole, e no fim das contas, Courtney ajudou sim com a liberação da música. Claro que eu não posso deixar de falar de um dos personagens mais curiosos dessa história, a lendária Fada Verde do Absinto. Originalmente, a fadinha seria vivida por ninguém menos do que Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas. A ideia era que a figura fosse, na verdade, um homem musculoso e cabeludo que chegava tocando sua citar gigante. Com as mudanças no roteiro ao longo do tempo, a fada roqueira virou uma fada quase sininho, com rosto, corpo e parcialmente voz de Kylie Minogue. Não totalmente, porque o Ozzy marcou sim território e emprestou sua voz para dar um lado mais sombrio da fada, sabe? Mais precisamente pros gritinhos de terror.
Fadinha peculiar essa, né? We were off to the Moulin Rouge, and I was to perform my poetry for Satie. A rotina de ensaios do elenco começou 6 meses antes das filmagens. Pelo menos pro casal principal, que mergulhou em um workshop de 2 semanas para ensaiar a parte musical da brincadeira. Brincadeira, modo de dizer, né? Já que o Ewan e a Nicole ralaram muito ensaiando praticamente todos os tipos de dança do mundo. Tango, salsa, o próprio cancan e muitos outros. Além de aprender um repertório maravilhoso para a vida dançante, a dupla também criou uma sintonia muito legal durante o processo e que dura até hoje. Num vídeo especial da revista Variety, eles contaram alguns detalhes desse intensivão, incluindo as festinhas de sexta-feira e as possíveis visitas de uma certa fada verde. A produção também contou com um grupo de dançarinas de cancan para compor as incríveis cenas do cabaré. Luhrmann fez questão de dar nome e personalidade para cada uma delas, já que as dançarinas tinham a função de criar a atmosfera boêmia do Moulin Rouge. Apesar de todos os ensaios e treinos, a gente sabe que na hora do vamos ver, muita coisa pode acontecer. E aconteceu com a Nicole Kidman. A atriz quebrou a costela 2 vezes durante as filmagens. Uma de tanto apertar o corpete do figurino e a outra durante uma sequência de dança mais complicada. Como se não bastasse, ela também torceu o joelho em uma queda na cena de Diamonds Are the Girl's Best Friend. Por causa do acidente da Nicole, a produção teve que parar um tempinho para ela se recuperar, e isso acabou dando em uma espécie de ordem de despejo do estúdio no finalzinho das filmagens. É porque a Fox precisava do espaço para abrigar a produção de Star Wars Episódio 2. Então o jeito foi finalizar o filme na Espanha. A vida boêmia pode até ser marginalizada e renegada ao submundo, mas fala a verdade, que negócio glamuroso é esse cabaré, né? Pensa só, em que lugar no mundo você veria elefantes entrando em cena no meio de uma performance numa casa de espetáculos? No mundo de Moulin Rouge, isso foi bem possível. É que o glamour tava em tudo quanto é lugar, especialmente nos figurinos. Pra vestir todo mundo de acordo, a equipe de figurino contou com cerca de 80 pessoas que trabalharam muito para confeccionar as mais de 300 peças especiais. Esforço que deu super certo, viu? Tanto que o filme saiu vencedor do Oscar de melhor figurino em 2002. Além das roupas, a equipe também contou com peças pra lá de especiais, como o tão comentado colar de diamantes de satin, que ficou conhecido na época como a peça mais cara feita até então para um filme. Você tem ideia de quanto custou esse colar? Vou te dar alguns detalhes sobre ele e você deixa o seu palpite aqui nos comentários, ok? No finalzinho eu revelo e a gente vê se confere com a realidade. Bom, o colar foi desenhado pelo joalheiro Stefano Canturi, que levou mais de 3 meses na peça. Produzido em platina, conta com mais de 1.300 diamantes colocados um a um e uma singela pedra de safira. E aí, qual o seu palpite? Um musical só pode ser musical se contar com músicas, claro. Mas como a gente chama um musical ambientado no fim do século XIX, recheado de artistas e músicas pop do século XX? A gente chama de filme do Baz Luhrmann. A ideia do diretor sempre foi mostrar aquela energia e aquele deslumbramento todo que os frequentadores do Moulin Rouge sentiam no cabaré naquela época. Mas ele queria fazer isso de um jeito que falasse direto com a gente. Então ele encontrou um caminho com os hits da geração MTV. O Luhrmann precisou de quase 2 anos para conseguir os direitos de adaptação das músicas que ele queria colocar no filme. Até porque ele queria trabalhar nas faixas para elas ficarem com mais cara de época, dignas de apresentações no Moulin Rouge. O resultado disso mais parece uma lista de sucessos da Billboard, ou, se olhar por artista, é o line-up de um festival para ninguém botar defeito. Ele conseguiu músicas da Madonna, Nirvana, Elton John, Queen, The Police e Frank Sinatra, só para citar alguns. Deu até para fazer um medley daqueles, o do elefante, que tem nada menos do que Beatles, Phil Collins, Kiss, Paul McCartney e Dolly Parton. Quer mais? Tem mais! Ele ainda conseguiu nomes de peso para cantar algumas das faixas. Tem noção que o David Bowie tem uma versão de Nature Boy na trilha sonora do filme? Com ele também tem U2, Beck, Fatboy Slim e Massive Attack.
No meio de todos esses hits, só uma canção original marcou a trilha sonora do filme. Come What May, que originalmente foi composta para Romeu e Julieta, só que acabou ficando de fora do filme. Então o Luhrmann achou Moulin Rouge uma bela oportunidade para usá-la. Come what may. Come what may. Come what may. Quem discordou do cara foi o Oscar, que rejeitou a canção para a corrida de melhor música justamente por ela ser de outro filme. Mesmo que ela nunca tinha sido usada, mas eles ficaram com birra, sei lá. Mas o grande destaque de tudo isso vai para o quarteto de vozeirão. As senhoritas que botaram Lady Marmalade no topo e garantiram até um Grammy com isso. Christina Aguilera, Pink, Mia e Lil' Kim gravaram a versão especial para Moulin Rouge, que acabou sendo considerada por muitos a canção tema do filme, tocando em tudo quanto é lugar, hora e dia. Um verdadeiro hit. O filme estava quase prontinho para o lançamento no final de 2000, mas a Fox e o diretor queriam mais tempo de exibição no cinema para a temporada de prêmios, então eles decidiram segurar o filme até março de 2001. Antes de fazer sua estreia no Festival de Cannes, um seleto grupo de pessoas pôde conferir o resultado final de tudo isso. Mais especificamente, 250 espectadores da cidade australiana onde o diretor cresceu. Com ingressos vendidos na farmácia da cidade, eles viram o que muitos críticos depois chamaram de show de originalidade, quando o filme saiu oficialmente. A estratégia de segurar o lançamento funcionou muito bem para Moulin Rouge nas premiações. Levou 3 das 7 indicações ao Globo de Ouro, incluindo de melhor atriz para Nicole e melhor comédia musical. Já o Oscar foram 8 indicações e 2 prêmios. Além do Oscar de melhor figurino, que eu já te falei, o filme também levou o de melhor direção de arte. Ou seja, o lado glamuroso agradou bastante. Mesmo com o sucesso do filme, que passeou legal entre os melhores do ano, ninguém indicou a possibilidade de transformar Moulin Rouge em franquia. Outros tempos aqueles, né? Mas dos palcos, a trama não teve muito como escapar, não. Musical ia virar musical, não tinha jeito. Logo depois da temporada de prêmios de 2002, começaram a rolar especulações sobre uma adaptação de Moulin Rouge para os palcos. O que é um tanto engraçado se você parar para pensar. Cabaré existe há mais de um século, apresentando espetáculos no palco de um dos cartões postais de Paris. Mas só quando a história chega nos cinemas é que o material fica bom justamente para os palcos? Acontece que depois de 2003, nunca mais alguém ouviu falar desse projeto. Em 2006 até surgiu um burburinho de que o Luhrmann estava falando com a Nicole Kidman e o McGregor para isso, mas logo passou e foi embora. Mas em 2008 estreou na Alemanha o primeiro musical, A Bizarra Beleza de Moulin Rouge. A peça só foi encenada lá, mas chegou a ganhar a gravação das canções na voz do elenco. 10 anos depois, foi a vez de Boston receber um musical para chamar de seu. E tem mais chegando esse ano. Moulin Rouge finalmente chega num dos maiores circuitos musicais. Vai estrear na Broadway com tudo que tem direito. Falta saber só se isso inclui elefantes e um colar que hoje vale 3 milhões de dólares. Não falei que ia te contar? Curtiu o vídeo? Então dá um like, por favor. Se inscreve aqui no canal da TNT para não perder nenhum vídeo e até o próximo. Tchau!